Boa noite, vocês estão bem? Deus é bom? Sabe, meu irmão, já que você veio nessa quinta-feira chuvosa, linda, é muito bom estar aqui de volta, né? Fazia bastante tempo que eu não via na quinta-feira, desde quando minha bebezinha nasceu, a gente estava ajustando rotinas e tudo mais, mas é muito bom estar aqui de volta, sabe? Eu quero começar esse momento nosso, que a gente vai receber essa palavra maravilhosa. Eu quero começar tirando você um pouquinho da sua zona de conforto. Então eu queria pedir para você sentar um pouquinho mais para frente. E eu quero mexer com você mesmo. Quero ver quem vai se deixar ser mexido já logo no começo. Sabe, isso já faz parte da pregação. E isso vai mostrar a sua resposta ao que Deus tem para você. Sabe, não quer dizer que se você sentar na frente você vai receber mais, não. É só um comando simples. Sabe? Quando você começar a atender os comandos simples de Deus para a sua vida, coisas muito maiores vão ser derramadas para você. Amém? Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos de pregar e de ouvir a Tua palavra, Pai. Obrigado por este lugar, Senhor, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos alcança e que nos sustenta, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela medida de fé, Pai, que o Senhor mesmo colocou em nós. E eu declaro em nome de Jesus essa noite, essa medida sendo aumentada, essa medida sendo expandida, Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, que a Tua palavra será pregada, Pai, como uma boa semente que vai cair em boa terra, Pai. Em nome de Jesus, e vai prosperar, Pai, e vai florescer, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu declaro agora que todo sofisma, Pai, tudo aquilo que tenta roubar essa semente, tudo aquilo que tenta sufocar a Tua palavra, que caia por terra e que retroaja em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela autoridade, no nome de Jesus eu declaro todo pensamento cativo à Tua palavra, cativo ao Teu Espírito. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, Pai. Que não seja pela inteligência humana, mas que seja pela Tua inspiração e pela Tua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, na minha boca, fluindo palavras de vida, Pai. Fluindo palavras de vida ao encontro de cada coração. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre, Pai. Em nome de Jesus, amém. Sabe, meu irmão, você percebeu que está no culto da fé, amém? Quem aqui está fazendo rema no primeiro ano? 2, quem mais? Não estou vendo, só eles dois? Só vocês dois? Então vocês receberam muito de fé, né? Esse mês foi o mês da fé. Sabe, meu irmão, domingo o professor Frota, Rafael Frota, ele pregou para a gente aqui, quem estava aqui escutou uma palavra sobre fé, agarrando a fé, agarrando o espírito da fé. Enfim, está lá no YouTube, você pode pesquisar lá, você vai encontrar uma ministração maravilhosa falando sobre fé, sabe? E você pode ter percebido, com certeza você já percebeu, que Deus está trabalhando na nossa vida, na vida da nossa igreja, alguns fundamentos, sabe? Você sabe como é importante esses fundamentos? Você sabe como é importante a gente ter um culto toda semana, falando sobre fé, falando sobre aquilo que é o fundamento, falando sobre aquilo que nos traz esperança, aquilo que muda circunstâncias, aquilo que muda situações, amém? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre fé hoje. Sabe, meu irmão, se você não sabe o que é o rema, ou se você não fez o rema ainda, quem que pode me confirmar se tem matrícula aberta ainda? Nós estamos com essa camiseta linda aqui, nossa família na palavra, sabe? Eu falo do rema de graça, ninguém me pediu, mas é uma coisa que me inspira demais, sabe? Porque realmente o rema, assim, mudou a minha vida. Talvez você escutando isso, talvez isso te incomode. Fala, mas não é Jesus que mudou a sua vida? Sabe, meu irmão, quando você fica 3 vezes na semana exposto a essa palavra, você começa a enxergar ela de forma diferente. Você começa a enxergar ela de forma viva, de forma eficaz na sua vida. Então eu desafio você, sabe, a fazer a sua matrícula, a conversar com o pessoal da secretaria, para ver se pode ainda frequentar a aula ou não. Mas está à disposição, está pertinho de você, amém? Então não perca essa oportunidade. Fiz o comercial. Abre, por favor, sua Bíblia em Marcos 11, 23.
Nós vamos falar de fé, amém? Amém? Você gosta de falar de fé? Você gosta de ouvir sobre fé? Eu gosto demais. Em Marcos 11:23, eu vou ler esse versículo, mas ele só vai trazer um fundamento para a gente de algumas coisas que nós vamos falar essa noite, tá? Não vai ser o texto básico que a gente vai usar, mas vai ser um texto introdutório para você agarrar o que eu quero falar para você nessa noite, que Deus colocou no meu coração para trazer para você nessa noite, amém? Então, Marcos 11:23, Jesus diz o seguinte: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Sabe, meu irmão, o que Jesus está falando aqui, e eu nem quero entrar muito nesse contexto, porque como eu falei, não vai ser o texto básico que a gente vai trabalhar, mas o que Jesus está falando aqui é que eles foram para um trajeto, né? Não tinha carro naquela época, eles foram andando, e Jesus passou de frente a uma figueira, e ele falou: essa figueira não tem fruto, seca, desde a raiz. E quando eles estavam voltando desse caminho, eles constataram que realmente aquela figueira tinha secado, assim como ele falou. Sabe, e aí ele vira lá para as pessoas que estavam com ele, para os discípulos, e fala: ei, se você tiver fé, você pode falar para aquele monte, ergue-te e lança-te no mar. Sabe, meu irmão, eu não sei você, mas quando eu paro para meditar nessa passagem e nesse texto, que é um texto que quem faz o rema escuta bastante, né, um texto de um fundamento muito... Quem faz o rema, quem lê os livros do irmão Kenneth Hagin, escuta bastante sobre Marcos 11:23, e eu começo a meditar nesse texto, e eu começo a pensar o seguinte: você já imaginou se você começasse a andar na rua falando com planta? Falar com uma planta é coisa normal? Uma figueira, ó, você vai secar. E aí você volta no outro dia, ela está seca. É coisa normal você olhar para uma coisa, um monte, uma coisa colossal, e você falar: ó, se você tiver fé, você pode falar para aquele monte, se levanta sozinho e se joga no mar. É fácil falar isso? É normal falar isso? Será que a gente seria internado se a gente saísse na rua falando esse tipo de coisa? Então, não sei se você já parou para pensar, olha o nível de fé que Jesus andava. Olha o nível de coisa que Jesus falava. Sabe, meu irmão, falar para um morto, depois de tantos dias: ei, sai daí, todo amarrado, todo enfaixado. Falar para uma mulher com fluxo de sangue: ei, você está perdoada. Falar para a mulher adúltera: e aí, quem que estava te acusando? Sabe, meu irmão, olha o nível de fé que Jesus andava. E eu quero que você abra comigo, por favor, em Hebreus 11:1, para a gente complementar um pouco mais isso. Hebreus 11:1, por favor. Você achou? Desculpa, não é 11:1 não. Não pode ser, você já abriu aí, vamos falar. Em Hebreus 11:1, ele vai falar o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, complementando aquilo que eu estava falando ontem, Jesus, ele não estava doido. Por mais que muitas pessoas poderiam ter falado: esse homem ficou doido. O que ele está falando? Ele está falando que é o Filho de Deus. Ele está possuído. Sabe, meu irmão, Jesus não estava ficando doido. O que Jesus estava fazendo aqui, ele estava trazendo essa consciência do que é fé. Que a gente acabou de ler aqui, em Hebreus 11:1. A fé é convicção, a fé é a certeza. Mas é a certeza do quê?
É a certeza que a caneta que a Marisa está escrevendo é azul, porque eu estou vendo a tampinha dela? Não, é a certeza, é a convicção daquilo que eu não estou vendo ainda. Pelos olhos naturais, Jesus não tinha visto a figueira secar, mas ele sabia que pela fé ele podia declarar, e a palavra dele teria efeito para fazer aquilo de dentro para fora, assim como foi feito. Sabe, meu irmão, e aí, nesse versículo, vamos abrir Hebreus 1, por favor? Então, qual é o raciocínio que a gente está construindo aqui? Que a fé, ela vai fazer você falar coisas que as pessoas não estão vendo. Às vezes você vai ser taxada de louca. Às vezes vão achar que você endoidou. Mas você está enxergando aquilo com seus olhos espirituais, com a medida de fé que o próprio Deus colocou dentro de você, como a palavra diz. Por quê? Porque você tem convicção daquilo que você está falando. Porque você está vendo? Não. Porque pelo Espírito você está vendo. Porque pelos olhos espirituais você já consegue enxergar aquilo se materializando, se realizando. Amém? Em Hebreus 11:1. Pode acender aqui para mim, por favor, essas aqui da frente. Em Hebreus 11:1. Peraí que eu não abri aqui. Desculpa, Hebreus 1. Em Hebreus 1, olha que coisa linda, eu sou apaixonado por Hebreus 1. O autor de Hebreus ele vai falar o seguinte, Hebreus 1. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então nós vimos lá em Hebreus 11, que ele falou lá que os antigos alcançaram. Em Hebreus 1 ele vai falar, ei, Deus já falou pelos pais, Deus já falou pelos profetas, mas vocês, Deus está falando pelo Filho. Deus mandou o próprio Filho para comunicar com vocês. Sabe, não existe mais véu. Não existe mais uma pessoa que precisa intermediar você com Deus. Sabe aquela conexão que chega chuviscada? Quem é aqui é mais antigo? Zé? Te amo. Quem é mais antigo? Não, desculpa, mais experiente. Que lembra da conexão de escada. Você lembra, Marquinho? Sabe, eu lembro, eu tenho 37. Eu lembro do tempo que não podia tirar o telefone do gancho, porque senão ia fazer barulho. Para quem tirasse ali, quem já viveu isso? Só eu, pelo amor de Deus. Acho que a maioria. Glória a Deus, Mateus, não estava. Sabe, meu irmão, então antes a gente tinha uma conexão pelos pais, pelos profetas de escada. Sabe, você tinha que ir lá, matar um bicho e fazer um sacrifício. E aí você tinha que ir lá, e se você não tivesse como fazer isso, você tinha que ir lá comprar uma rolinha ou quebrar o pescoço dela e fazer sabe, e o sacerdote tinha que intermediar e tudo aquilo, e Deus falava com os reis, profetas e sacerdotes, mas não, sabe, você faz parte de uma superior aliança, como fala em Hebreus 11, se eu não me engano, versículo 40. A gente não vai voltar lá para ganhar tempo, mas sabe o que o escritor de Hebreus aqui no primeiro capítulo, ele fala, ei, você, povo de Deus, faz parte de uma aliança superior, uma conexão ultra, super, mega banda larga, infinita, uma conexão direta. Sabe, meu irmão, então eu quis trazer isso para você na introdução, para te mostrar que Deus falou muitas vezes, pelos pais e pelos profetas. Sabe, mas não é porque nós temos uma aliança superior e uma conexão de banda larga sem limites com Deus, que a gente pode desprezar os ensinamentos. Então agora eu quero entrar no texto base com você, que eu quero trabalhar essa noite, que Deus colocou no meu coração, e já estava há muito tempo, e quando o pastor Daniel falou, olha, quinta-feira é você, eu falei, na hora já bateu, fala, é isso que Deus quer falar. Abre por favor sua Bíblia em Números 13, e a gente vai ver um pouco desse povo antigo, onde Deus operou muitos milagres, muitas maravilhas,
coisas espetaculares, onde nós podemos aprender muito sobre fé com eles. Você trouxe sua Bíblia? A gente vai passear com ela hoje, a gente vai se divertir com ela hoje. Então, se você não trouxe, gruda aí em quem está do seu lado, que a gente vai ver uma história bem legal aqui. Números 13. Amém? Chegaram? Vamos lá então. Eu vou ler um pouquinho mais rápido, depois eu volto em alguns pontos que eu quero destacar com você. Então, o título aqui na minha Bíblia está assim: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então agora a gente vai dar uma paradinha. E aí, se você não sabe o nome das 12 tribos de Israel, aqui está uma grande chance para você. Está todos os nomes ali das 12 tribos, com o líder de cada uma delas. Então a gente vai pular essa parte, depois você volta lá na sua casa e que você vai ver bem legal aqui. Você vai aprender as 12 tribos de Israel, aí o nome delas. 17, Números 13 e 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei fruto da terra. Eram os dias das primícias das uvas. Então aqui nós vemos Deus passando uma instrução para Moisés: ei, você vai lá espiar a terra prometida. Já não está longe mais. Sabe, aqui você conhece a história, eles atravessaram o Mar Vermelho, tiveram lá a caminhada deles, e aí eles chegaram até um ponto onde estava mais próximo, e Deus deu essa instrução: ei, agora é hora de espiar, é ali que vocês vão. Vai lá, espiem e vejam como ela é. Ei, mas Deus já tinha falado como ela é. É uma terra que mana leite e mel. Sabe, a palavra de Deus, ela não volta atrás. Mas Deus mandou eles lá para verem isso, para verem a terra que mana leite e mel. E Moisés deu algumas instruções mais específicas para aqueles homens, aqueles 12 príncipes ou chefes das tribos. Amém? E aqui a gente continua um pouquinho aqui na história para você entender melhor o contexto. Pronto, 27. Números 13 e 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este fruto é o dela. Um pouquinho antes ali ele vai falar que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva, que é uma amostra que Moisés pediu. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Sabe, meu irmão, então aqui teve uma parte daqueles espias que trouxe um relatório para Moisés: e realmente a terra mana leite e mel. Olha o tamanho do cacho de uva que a gente trouxe. Olha que coisa maravilhosa. A pessoa de 2 homens colocar numa vara para poder trazer esse cacho de uva que você pediu. Só que lá tem gigantes, os filhos de Anak. São descendentes de gigantes. Sabe, meu irmão, eu fui pesquisar um pouquinho mais e estudiosos dizem que os descendentes de Anak, eles tinham por volta ali de 5 metros de altura. Para você ter ideia disso, Golias, que era um dos descendentes dos filhos de Anak, que era daquela terra, de Gate, Golias tinha 3 metros de altura. Então Golias era um anão perto dos Anaquins, né? Dos filhos de Anak. Então esse foi o relatório que 10 dos espias trouxeram. Realmente a terra é muito boa, mas olha, tem um povo poderoso lá.
aquele povo lá, olha, eu acho que não é, eu acho que Deus errou, que não é aquela terra não. Eu acho melhor a gente procurar uma outra terra. Sabe? E eles começaram a falar isso e perante o povo, e aquilo gerou uma animosidade, gerou um burburinho ali, uma revolta, né, popular, porque esse povo já estava ali, andando tanto tempo, passando por tanta coisa, e chegou esse relatório. E aí a gente vai para o versículo 30, que ele vai falar assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado. Ou seja, falaram mal dela, colocaram uma fama ruim naquela terra, para aquelas pessoas que estavam ali vendo. A terra pelo qual, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Sabe, meu irmão, então aqui o que está acontecendo? Caleb, que era um daqueles espias, né, junto com Josué, eles chegaram: ei, peraí, tem gigante lá mesmo, mas isso não anula a promessa que Deus fez para nós. Eia, subamos e conquistemos aquela terra, porque nós vamos prevalecer, Deus é conosco. Sabe, meu irmão, 2 pessoas entre 12 tiveram convicção, tiveram certeza e tiveram um bom relatório. O que esses homens estavam fazendo? Exercitando a fé. Eles estavam enxergando aquilo que os olhos deles não estavam fazendo. Sabe, meu irmão, se você parar para pensar, os outros 10 espias não estavam mentindo. Eles estavam falando a verdade. Foi o que os olhos carnais, foram o que os olhos naturais deles enxergaram naquilo. Tem gigante lá, como que a gente vai conseguir dominar aquele povo? Não tem como. É um povo muito forte. Nós vamos ser destruídos. Passa para o capítulo 14, por favor. Aleluia. E aí no capítulo 14 ele diz o seguinte: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e contra toda a congregação lhes disse: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Diziam uns aos outros. Levantemos um chefe, um capitão, e voltemos para o Egito. Sabe, meu irmão, aqueles 10 homens conseguiram criar uma revolta naquele povo e colocar, e prevalecer aquele relatório negativo, prevalecer aquelas más notícias, prevalecer aquele espírito de medo, prevalecer aquilo que Deus não tinha falado, prevalecer aquilo que os olhos naturais deles tinham visto. Sabe, meu irmão, quantas e quantas vezes isso tem acontecido na nossa vida? Guerras, pandemia, doenças, problemas, depressão, problemas na alma. Quantas coisas têm se levantado? E muitas vezes nós temos dado um relatório negativo para nós mesmos. E muitas vezes, pior ainda, para os outros. Criando medo, criando revolta, criando sentimentos negativos, praguejando, murmurando. Ah, quem dera eu voltasse para o deserto, para o Egito.
Quem dera, era tão bom quando a gente comia cebola o dia inteiro lá, quando a gente trabalhava acorrentado. Era melhor do que morrer nesse deserto. Era melhor do que a gente entrar nessa terra e ser morto à espada e ser levado preso. Sabe, agora eu quero que você faça um exercício de trazer à memória aquilo que nós temos feito no dia a dia. Quantas vezes nós temos tido esse mesmo comportamento? Ah, mas era tão bom quando eu fazia isso. Ah, mas dava tão certo quando eu fazia aquilo. Ah, será que eu tenho o mesmo chamado que Deus falou que eu tinha? Ah, será que eu tenho mesmo essa unção sobre a minha vida que Deus falou que eu tinha? Sabe, quantas vozes têm se levantado, quantos sofismas têm se levantado no nosso meio, quantos relatórios negativos nós temos recebido e pior, temos aceitado. Porque Caleb e Josué, eles poderiam muito bem ter aceitado esse relatório dos outros 10. Eram maioria, era tudo verdade, aos olhos naturais, mas eles tinham consciência da promessa. Eles tinham consciência, aquela palavra que Deus tinha falado através de Moisés e através de Arão, tinha entrado no coração de Josué, tinha entrado no coração de Caleb, e tinha entrado de uma forma que ninguém conseguia mais tirar. Ninguém conseguia mais tirar, não tinha gigante que tirasse, não tinha outros príncipes e outros espias que tirassem. Sabe, meu irmão, eles tomaram posse de uma promessa. Eles começaram a enxergar o invisível. Eles começaram a ter os mesmos comportamentos de Jesus. Há quantos anos e quantos anos atrás, antes de Jesus? Sabe, meu irmão, eu comecei a me questionar, eu voltei lá em Hebreus 11 e li tudo de novo, falei, não é possível que o autor de Hebreus não colocou Josué e Caleb aqui, na galeria de heróis da fé. Por que não? Comecei a brigar com ele, por que não? Vou escrever meu Hebreus segundo William, revista e corrigida. Por que não? Mas sim, de fato, ele fala que pela fé, eles derrubaram as muralhas de Jericó e Raabe não foi destruída. E essa é a história de Josué, depois, quando Josué assume a liderança ali, mas a gente não vai entrar nela. Mas eu comecei a pensar por que Josué e Caleb não estão na galeria de heróis da fé. E sabe a conclusão que eu cheguei? Nenhuma. Ele não está porque o autor não quis colocar, ele só quis colocar aquela história, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para colocar aqueles personagens ali. Mas eles estão na minha galeria da fé. Amém? Sabe, meu irmão, então, voltando para a história aqui, sabe, meu irmão, deixa eu falar uma coisa com você com muito amor, e com muito cuidado, e com muito temor, sabe? A nossa Bíblia, isso que nós carregamos, dessa forma aqui hoje, mas de forma de papel, talvez alguém tenha, glória a Deus pela sua vida. Essa Bíblia, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você com muito amor e com muito temor. Ela não é um conto de fadas, não. Ela não é uma historinha, não. Sabe, muitas vezes nós temos olhado para isso aqui, e temos olhado o pastor pregar durante a semana, e tantas pessoas, e aula do Rema, e assistir ministração na internet, e muitas vezes nós estamos entendendo a Bíblia, e enxergando a Bíblia como uma historinha. Ai, Adão e Eva, ai, Moisés, ai, foi... Sabe, meu irmão, isso é palavra, isso é poder, sabe, é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, inspirada pelo próprio Deus, instruções preciosas para a nossa vida, sabe, essa Bíblia ela não serve para ficar lá, aberta no Salmo 91, empoeirada lá, com certeza você já escutou isso, ela serve para você ler e meditar. Foi a primeira instrução que Deus falou para Moisés, seja forte e medita nessa palavra, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Sabe, meu irmão, existem coisas, tesouros preciosos para você. Sabe, nós temos uma biblioteca, uma livraria, com muitos livros ali que podem te ajudar a entender melhor a palavra, as escrituras por tema. Sabe, então invista nisso, meu irmão. Invista em tempo para ler e para meditar na palavra. Em tempo para ler bons livros. Peça indicação para os seus líderes, para os seus pastores, amém? Parênteses fechado. Receba com muito amor e com muito temor. Sabe, e agora passa comigo, por favor, para Números 14. Eu já comecei, né?
levantou toda a congregação, gritou em alta voz e contaminou aquele povo. Vamos voltar para o Egito, vamos levantar outro líder aí qualquer, um capitão qualquer, um chefe qualquer, e vamos voltar para o Egito, vamos ser escravo lá que é muito melhor. Escravo muitas vezes de pensamentos, escravo muitas vezes de palavras que foram lançadas na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, palavras negativas foram lançadas sobre você, quebradas em nome de Jesus. Sabe, meu irmão, você já foi liberto de toda a maldição naquela cruz. Não existe maldição hereditária para quem está em Cristo. Você já morreu para esse mundo, meu irmão. Você já tomou posse da vida eterna, amém? Aleluia. Então, pessoas foram contaminadas com pensamentos negativos. Não seja você também. Sabe, mas existem pessoas que se levantam e que tomam posse da promessa. No versículo 6 do 14, número 14, no versículo 6, diz o seguinte: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, se Ele enxergar em nós, que nós agarramos essa promessa, nós vamos tomar posse dessa terra. Nos fará entrar nessa terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Sabe, meu irmão, então, o que eu quero trabalhar com você nessa noite, que nós estamos trabalhando nessa noite, é que existem sim gigantes. É que existem sim circunstâncias que tentam nos aterrorizar. A palavra de Deus diz que Satanás, ele ruge ao nosso redor, ao nosso derredor, como leão, procurando aquele que ele possa tragar. Ei, mas presta atenção, a palavra diz que ele anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor acampa os anjos de Deus. Sabe, meu irmão, e a palavra diz também que ele ruge como um leão, porque ele não é um leão. Então, meu irmão, toda vez que relatórios negativos, toda vez que palavras negativas, ei, você não vai conseguir, isso não é para você, isso não vai dar certo. Será que Deus falou isso? Será que Deus falou aquilo? Ei, Lilian, você nunca mais vai cantar. O que você fala, Lilian? Ha, ha, ha. Meu irmão, a sua atitude de fé, o seu movimento de fé, ele precisa começar com ha, ha, ha. Sabe, meu irmão, quando você se alegrar e se levantar por dentro e começar a enxergar o que seus olhos naturais não estão vendo, e você começar, que nem Josué e Calebe, ei, vamos lá, Moisés, Deus prometeu, Ele vai cumprir. A palavra de Deus não volta vazia, Moisés, vamos lá, a terra é nossa. Se Deus se agradar de nós, Ele vai ver nossa fé. Ele vai ser conosco, e nós vamos entrar, e vamos conquistar aquele povo. Sabe, meu irmão, que seja a partir de hoje, essa palavra que sair da sua boca. Quando a circunstância apertar, quando o calo apertar, quando os gigantes começarem a gritar, que seja a sua palavra. Como Davi falou, ei, seu incircunciso, seu filisteu, você vem contra mim com armas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai cair. Sabe, meu irmão, o final da estrada você conhece. Oh, aleluia. Sabe, meu irmão, eu declaro somente liberta de todo pensamento negativo, de todo relatório negativo que foi lançado. Sabe, meu irmão, se afaste. Muitas vezes você vai precisar se afastar. Com os jovens a gente fala muito isso. Ei, muitas vezes você precisa se afastar dessa amizade. Você precisa se afastar desse comportamento. Você precisa parar de fazer isso que você está fazendo. Sabe, meu irmão, não é para controlar. Nós aqui não controlamos ninguém, você sabe disso. Se você faz parte dessa comunidade, você sabe que você é livre. O pastor não vai controlar você, não. A menos que você peça um aconselhamento para ele, ou que ele te chame para algum tipo de correção. Mas ele não vai controlar você, se você está fazendo aquilo. Ei, leia esse livro sobre família. Ele não vai ficar todo dia te perguntando, talvez pode até acontecer. Se você leu, né, Marilza?
Mas ele não é para te controlar. Sabe, meu irmão, Deus não quer te controlar. Sabe, foi para a liberdade que Ele te chamou. Sabe, o Espírito está em você e por isso você é livre. Sabe por que você é livre? Outra matéria que começou agora no Rema Sensacional. Você é livre para escolher as direções de como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus dentro de você. Dentro, eu disse dentro de você. Ele vem sobre você para te capacitar, para te dar graça, para fazer coisas que você não teria capacidade para fazer de forma natural. Talvez, muito provavelmente, pelos meios naturais, eu não estaria aqui falando para você. Sabe, meu irmão, mas o Espírito vem sobre você para te capacitar. Mas eu vim aqui para te falar que existe um Espírito dentro de você, que te guia e que é capaz de contrariar qualquer relatório negativo que vier sobre a sua vida. Seja doença, qualquer tipo de enfermidade, de uma dor de cabeça a um câncer, qualquer tipo de enfermidade. Sabe, meu irmão, seja depressão, seja tudo aquilo que vier ficar em volta de você e da sua família. Eu vim aqui para te falar hoje que existe um Espírito Santo dentro de você, que vai te capacitar a colocar para fora um relatório positivo. Ei, vai dar certo. Já deu certo. Porque eu estou numa aliança superior. Porque Deus é comigo. Sabe, meu irmão, deixa eu chamar a atenção de você para uma coisa. Esses homens que nós estamos falando aqui, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Eles recebiam uma palavra ali por meio de Moisés, eles recebiam ali instruções, Deus falava, sim, mas eles não tinham, como eu e você temos, um Espírito Santo que nos guia. Uma palavra que nos guia, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que eu falei para você no começo, você faz parte de uma aliança superior. Você tem um Espírito Santo dentro de você. Essa atitude de Josué e Caleb tem que ser pequena perto do que Deus espera de você. Como eu gosto muitas vezes que os pregadores falam aqui, quando chegar no céu eu vou perguntar para fulano como que foi. Quando chegar no céu eu vou perguntar, ei Josué, como que foi lá que vocês deram volta lá em volta da muralha e lá e gritaram e caiu tudo, cara, como que foi? Conta para mim como foi isso. Ele vai falar, ei cara, conta para mim como que é teu Espírito Santo dentro. De você não precisar ficar 40 anos andando no deserto para atingir uma promessa. Porque você tem o Espírito Santo que te guia por bons caminhos, por caminhos de paz. Sabe, meu irmão, que a partir de hoje o seu relatório seja um relatório positivo. Yara, pode pôr a imagem, por favor? Números 14, 9. Eu pedi para a Yara colocar uma imagem ali. E vou ler de novo aqui o Números 14, 9. Tão somente sejais rebeldes, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão. Você pode falar comigo como pão? Como pão. Porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Sabe, meu irmão, eu quero que todas as vezes que gigante se levantar contra você, toda vez que relatório negativo chegar contra você, e toda vez que você, pelos seus olhos naturais, você enxergar um gigante na sua frente, eu quero que você lembre dessa imagem aqui. E aí você vai falar para o relatório do médico, ei, eu vou comer no café da manhã isso aí. Vai ser como pão para mim. Porque o meu Deus, Ele é maior do que isso. Porque o que Jesus fez na cruz é maior do que isso. Porque tão grande salvação que Ele conquistou para mim é muito maior do que isso. Ei, Satanás, sai daqui. Sabe essa circunstância? É como pão para mim. É como pão para mim. Sabe, meu irmão, se levante por dentro. Se levante por dentro, meu irmão. Comece a se enxergar. Comece a se divertir nessa vida de crente. Comece a dançar e a pular quando a circunstância chegar. Comece a dançar e a pular quando o relatório negativo chegar. Sabe, quando seus olhos naturais começarem a enxergar gigantes, você vai falar, ei, mana, leite e mel,
Que terra maravilhosa. Eu quero isso para mim. O que Deus falou está falado e ponto final. Ei, eu vou ter a melhor voz para Deus, para glorificar a Deus. Quando o relatório for de que você nunca mais vai nem falar, né, Lili? Sabe, meu irmão, existe uma aliança superior para você viver. Existem coisas maiores para você viver. Sabe, meu irmão, comece a se enxergar. Não foi por à toa que Jesus falou para sermos como criança. Comece a se divertir. Comece a se divertir nessa vida cristã. Eu não estou falando que a vida cristã, e quero deixar muito claro, que é uma vida de fantasia, que é uma vida que não vai ter problema, não é isso. Eu estou falando que os problemas você vai comer como quem come pão. Agora tem uma coisa, comece a enxergar gigante. O que é gigante? Porque muitas vezes nós criamos gigantes em coisas pequenas, em coisas que nós podemos no dia a dia resolver e não deixar aquilo crescer, não deixar aquilo se expandir. Sabe, meu irmão, comece a tirar as ervas daninhas. Comece a limpar o caminho. Não deixe o gigante crescer. Mas se um dia você enxergar um gigante, lembra dessa figura. Oh, você é bom, Pai. Aleluia. Aleluia, aleluia. Você é bom, Senhor. Oh, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Sabe, meu irmão, para a gente finalizar, pode acender aqui de novo, por favor. Obrigado, Yara. Para a gente finalizar, eu quero que você abra comigo, por favor, em Josué 6,15. Oh, perdão. Josué 16, 6. Obrigado, Pai, pela Tua unção nesse lugar, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Firmando alicerces, reconstruindo coisas, Pai. Eu declaro em nome de Jesus pessoas assistindo essa ministração. E coisas sendo restituídas. Promessas de Deus sendo restituídas na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não precisa demorar 40 anos. Não precisa. Aleluia. Só um momentinho. Eu falei Josué 16, né? Oh, aleluia. Você é bom, Pai. Aleluia. Desculpa, não é 16 não, é 14. Josué 14, 6. Aleluia, 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 você é bom, Pai. Josué 14, 6. Chegaram os filhos de Judá, e aqui ele vai falar da parte onde eles já tinham, aqui a gente já está na história de Josué, quando Josué era líder daquele povo, que ele já começou a conquistar aquele território, e aí ele vai começar a dividir para cada tribo uma porção de terra daquele território. Chegaram os filhos de Judá, Josué 14, 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia. Ele estava falando daquele episódio lá atrás, que a gente leu agora há pouco, a respeito de mim e ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Amém? Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Eis agora, 10, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há,
desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Meu irmão, pega isso. Pega isso, pega isso, pega isso. Isso precisa cair no seu coração. Vou ler de novo 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E agora sou de 85 anos. Estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Ou seja, do mesmo jeito. Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, me dá. Caleb falando para Josué, que era o líder, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste lá, que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo, para eu desapossar como prometeu. Meu irmão, esse homem estava com 85 anos, e ele queria lutar contra os gigantes que estavam lá em cima. Meu irmão, esse pessoal andou 40 anos, depois que teve esse episódio no deserto, lá de espiar a terra, esse povo andou mais 40 anos por causa daquela revolta, e porque Deus não permitiu que eles entrassem na terra por isso, e sim os descendentes dele. Esse homem esperou os 40 anos, e mais 5 anos, que foi quando Josué entrou na terra, e eles começaram a conquistar, e ele falou, ei, lembra que Deus falou há 45 anos atrás? Eu estou aqui, eu estou pronto, eu estou aqui, eu estou pronto, é a mesma palavra, é a mesma promessa, me dá essa terra, Josué, que eu vou lá enfrentar esses caras, vamos ver se ele é gigante mesmo, agora que eu vou comer pão, agora que eu vou me divertir, é agora que eu vou me divertir, é agora que eu vou tomar posse, eu estou tão jovem quanto naquele dia. Sabe, meu irmão, Caleb, ele fala que tinha 40 anos. Estudiosos dizem que Josué tinha um pouco menos. Ali a gente estava falando de 2 jovens que tinham sido espiados. Quem está na faixa dos 40 aí que ganhou jovem, glória a Deus, aleluia. 40 anos e talvez 30, talvez um pouco menos, Josué, foram enviados para espiar. 45 anos depois, esse homem estava querendo subir. E estava querendo lutar com os anaquins lá. Sabe, Josué, tem aquela porção de terra ali que não foi conquistada ainda. Aquilo lá é meu. Eu pisei naquela terra. Eu enxerguei aquilo no meu coração. Eu enxerguei aquilo no meu coração há 45 anos atrás. É meu. É meu. É meu. Sabe o que Josué falou? Vai lá, molecão. Vai lá, molecote, é seu. Sabe o que aconteceu? Ele foi lá e ele conquistou. E quando você lá lê Salmos lá, Davi vai fazer referência a Caleb. Quando ele fala de um descendente dele, que era Nabal. Sabe, meu irmão, ele conquistou aquela terra. Ele enxergou os gigantes pelos olhos carnais, mas pelos olhos espirituais ele não estava nem aí com ela. E as circunstâncias podem chegar assim. A palavra diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo. Porque esse mundo já foi vencido. O príncipe desse mundo já foi vencido. Não há circunstância que possa te derrotar. Você é muito maior por dentro. Isso não é frase feita. Isso é frase viva na sua vida. Você é muito maior por dentro do que você é por fora. Bia, você é muito maior por dentro do que você é por fora. Sabe, as promessas que foram feitas na sua vida, é só você tomar posse dela. Você não precisa esperar 40 anos, nem 45. Receba. Oh, aleluia. Sabe, meu irmão, o louvor pode subir para a gente terminar. Josué 13. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje. Era aquela terra que os gigantes habitavam. Dantes, o nome Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba
foi o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Sabe, meu irmão, mais uma vez, quando o gigante se levantar, quando as circunstâncias apertarem, lembra daquela figura. E olha, eu falei, eu vou te comer no café da manhã. Você vai ser meu café da manhã, diagnóstico. Fique em pé no seu lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe, meu irmão, eu quero te convidar. Feche os seus olhos e comece a imaginar. Ei, qual tem sido o seu gigante? Talvez seja um gigante de 5 metros, como os filhos de Anaquim, como os anaquins, os filhos de Enaque. Talvez seja Golias, de 3 metros. Quais são os gigantes que têm se levantado? Qual terra parece difícil? Como diz a Bíblia, o que porventura é difícil para Deus? Alguma coisa é difícil para Deus? Alguma coisa é impossível para Deus? Alguma coisa é impossível para esse Espírito que está dentro de você, que tirou Jesus das profundezas e ressuscitou. E hoje Ele está sentado nas regiões celestiais à direita do Pai. E está em nós, pelo Espírito Santo. Sabe, meu irmão, esse poder dentro de você, esse dunamis dentro de você, essa capacidade de ser filho, essa capacidade de mudar situações com a sua voz, da voz do Espírito falar mais alto do que qualquer circunstância, do que qualquer relatório, do que qualquer diagnóstico. Ei, qual é o seu gigante? É o medo de falar em público? É timidez? É complexo de inferioridade? É um diagnóstico negativo do médico? Ou uma doença na família? Sabe, meu irmão, você tem poder. Um poder dentro de você que é capaz de mudar qualquer circunstância. Capaz de mudar qualquer circunstância. Oh, aleluia. Aleluia, existe uma voz dentro de você, meu irmão. Existe um poder dentro de você, meu irmão. Oh, aleluia, você é